ido socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando o bem, mais felizes vamos ser. Um mundo, escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sobre o amparo de Jesus. La, 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 mais felizes vamos ser. Um mundo, uma escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sobre o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Queridos irmãos, muito boa noite. É uma alegria imensa receber cada um de vocês. E é uma honra sem par receber Jacó. Essa pessoa que tem trazido tanto conforto, tanta segurança para o trabalhador e esperança para aquele que recebe atendimento. De novo, é uma honra te receber, Jacó. Então, meus irmãos, a nossa casa espírita hoje está em festa. É um dia para ficar marcado na nossa memória daquele contato com alguém que, pela sua necessidade, abriu a estrada, trilhou caminhos para nos mostrar como utilizar uma coisa tão natural que existe em cada um de nós, que é o magnetismo. Então, vamos aproveitar muito cada minuto de contato com esse nosso irmão e vamos começando a pensar como que nós podemos mover o mundo naquilo que nós não achamos que está tão bom. Vamos sair da zona franca da reclamação e partir para a zona restrita da ação. Tem menos concorrência e muito mais eficiência. Então nós rogamos ao nosso Pai Celeste que abençoe a noite de hoje. Registramos com muito carinho e gratidão os nossos irmãos que se deslocaram de outras cidades, a equipe de Valadares, Inhapim, Ubaporanga, Fabriciano, e mais? Teófilo Otoni, mais longinho ainda, né? Santa Rita e Caratinga, Caratinga, né? Isso. Muito obrigada a cada um de vocês pela confiança de vir à nossa casa participarmos desse encontro. E irmãos nossos que não são espíritas, nossa querida Maria Eugênia vem aí a brilhantar a nossa noite, né? Em nome dela, eu agradeço a todos que, não sendo espíritas, vieram estar conosco. Eu convido vocês a silenciar um instante para elevarmos ao Deus, que é todo poder e bondade, a nossa prece. Jesus de infinito amor e bondade, rogamos que eleve a Deus a nossa prece de hoje, que é só feita de gratidão.
Ajuda-nos a compreender e, na compreensão, nos dispormos a servir. Sê conosco, amparando a cada um, especialmente o nosso palestrante da noite, nosso irmão Jacob, e que os bons espíritos conosco estejam em todos os instantes. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, Jacob é estrela, né? Então a gente vai lá no Google, no YouTube, a gente encontra essas pérolas maravilhosas que ele tem colocado para nosso alcance. Mas tem uma coisa hoje muito importante para a gente falar. Dá mais ou menos quantos quilômetros daqui a Natal, Jacob? Ele acha que é 3.000 e poucos quilômetros. Uns 30, 40 quilômetros. Hein? Uns 30, 40 quilômetros. É logo ali, é logo ali. É claro que nesse mundo que virou uma pequena aldeia, não existe lugar longe. Mas quando a gente está enfermo, qualquer distância parece uma infinidade. E ele está aqui convalescente de chikungunya, né? Coisa pouca, né? Coisa pouca. Então, viajar de avião por si só já dá um certo desconforto, às vezes, e ele se submeteu a isso para vir trazer isso que está dentro do seu coração, que é o seu tesouro. Então, isso é mais um motivo de nós agradecermos a Jacob e aproveitarmos cada minuto. A história dele, conforme eu disse, como ela é estrela, a gente olha lá no YouTube, a gente sabe. Mas tem mais de 50 anos que ele está na trilha, aprendendo para ensinar. Ele é piauiense, mas adotou o Rio Grande do Norte por sua morada. E ele não é um magnetizador de nascença, vamos dizer assim. Ele é um engenheiro que utilizou dos recursos tecnológicos da engenharia para desmistificar e deslindar os segredos do magnetismo. E para a gente não ficar perdendo muito tempo, lembrando o nosso irmão Ítalo Pifano, sem mais delongas, sem mais delongas, com muito carinho recebamos Jacob de Mello. Queridos, queridas, prezados irmãos, boa noite. Deus conosco, que estejamos com Ele. Peço desculpas por ter que falar sentado, mas isso atende a dois fatores. Primeiro, recomendação médica. E segundo, porque as duas últimas vezes que eu tentei falar em pé, no final, eu estava parecendo que tinha Parkinson, me dá tremores muito fortes. Então, não seria legal, porque até alguém vai querer autógrafo se eu entrar nos tremores. Das duas vezes eu fiquei incapacitado, até o lápis cai da mão. Então, para preservar, eu vou pedir desculpas, porque eu não gosto de falar sentado, não é meu estilo, mas ou assim, ou talvez de outro jeito não desse certo. Honestamente, para mim foi uma surpresa muito grande essa tal dessa chikungunya, porque ela mexeu comigo absolutamente em tudo, fisicamente. Até minha voz, eu não consigo mais falar forte. Mexeu absolutamente com tudo. Mas o mais grave foram as dores, que foram dores muito fortes e mudam de lugar. É um negócio tão estranho. E por conta disso eu peço desculpas, mas não tinha outro jeito. Ou eu viria assim, com algumas restrições, ou não viria. Eu já tinha cancelado 2 outros compromissos, 2 fora de Natal e 3 em Natal. Mas aí a semana passada eu resolvi assumir o primeiro, deu mais ou menos certo, porque a primeira palestra eu fiz em pé e no final foi um desastre. E hoje estamos aqui, para a alegria minha, muito grande alegria. Não conhecia a Ana pessoalmente. Eu digo, quem será a Ana que vai me receber? Aí eu chego lá, está Humberto, que a gente já se conhece de muito tempo, né? Faz muito tempo que nós nos conhecemos.
Mas muito bem. Dentro da programação que nós temos para hoje e amanhã, uma delas é abordar o tema que trato num livro novo que eu lancei o mês passado, chamado Magnetismo Humano. Talvez esse assunto, como ele vai ser abordado, em alguns aspectos nem seja muito interessante para todos, mas é uma das formas que a gente tem de tratar do que está acontecendo, principalmente no meio espírita. Porque fora do meio espírita, o magnetismo recebe outras visões. Se alguém aqui vai à França hoje, chega lá na França e encontra um magnetismo teórico prático, teórico muito fraco, mas prático, muitos consultórios, muita gente trabalhando com magnetismo. E como o magnetismo dá certo, aí agora, tanto lá fora do Brasil como aqui, tem muita gente fora do meio espírita usando o magnetismo apenas visando lucro. E aí está surgindo profusão de coisas com o nome de magnetismo, o que é bom para a gente, por um lado, e atrapalha por outro. É bom porque, de repente, o magnetismo voltou a chamar a atenção. E é ruim porque quem está de fora fica na confusão, afinal de contas, o que é o quê? Então se confunde magnetismo com hipnotismo, com práticas bem diferentes. Tem muitos cursos de final de semana aí credenciando gente a fazer coisas que às vezes dão errado. E aí na hora que dá errado, a culpa é da ciência como um todo. Mas nessa parte não vou tocar. Eu quero falar principalmente da nossa visão espírita. Onde é que a gente está se perdendo e onde é que a gente poderia se encontrar? Porque nós recebemos, por Allan Kardec, uma bênção que muita gente não está se dando conta. Quando ele vinculou o espiritismo com o magnetismo, ele abriu portas que até hoje a gente está meio que perdido, sem ter noção do que está acontecendo. A gente tem tratado o magnetismo como se fosse uma questão de gosto pessoal. Não, eu gosto. Não, eu não gosto. Eu acho que é, eu acho que não é. É mais ou menos como alguém que diz assim, por mim não teria sol. E o outro diria, por mim não teria lua. Sim, mas tem sol e tem lua. E graças a Deus que tem, porque senão a Terra não era do jeito que era. A mesma coisa é o magnetismo. Não importa muito que você entenda, que você o compreenda por outro nome, que você nem tenha qualquer vínculo com o espiritismo. Ele te toca, porque a primeira relação que existe entre o magnetismo e nós é que o magnetismo é vida. Tem vida, tem magnetismo. Uma planta tem vida, tem magnetismo. Então, como é que a gente chega na discussão de dizer eu não aceito o magnetismo se magnetismo é vida? Então, quando eu escuto alguém dizer que não aceita, que não acredita, que não percebe, eu acredito mais que ou ela não quer ver de jeito nenhum, não quer refletir, ou então ela quer negar para si próprio. As pessoas que se dizem ateias, eu tenho um amigo já desencarnado, que desde que eu conheci ele era ateu. E ele foi fazer um tratamento na nossa instituição e ele se dizia ateu o tempo inteiro. Terminou o tratamento dele e ele continuou indo para a instituição. E ele insistia que era ateu. Mas normalmente eu falo sobre Deus nessas reuniões que nós temos nos dias dos tratamentos. De vez em quando eu abordo a questão Deus. Todas as vezes que eu falava em Deus, eu olhava para ele. E depois perguntava, e aí? Ele disse, esse negócio que você fala aí eu não entendo muito bem. Até que um dia eu fiz a pergunta-chave. Você disse que é ateu, mas você não falta uma reunião quando eu falo sobre Deus. Aí ele deu a resposta certa. É porque o Deus que você fala é diferente do Deus que eu conheço. Aí eu completei para ele, esse Deus que você conhece, que você não segue, eu também sou ateu dele. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num outro Deus. Aí ele disse, mas agora fica difícil eu dizer que eu acredito em Deus. Eu disse, não, fica fácil, você não precisa dizer.
Você não precisa dizer que deixou de ser ateu, você não precisa nada. Porque o seu comportamento não é o comportamento de um ateu, como a gente vulgarmente imagina. Você é um homem de uma dignidade enorme e você encontrou Deus. Só que você não quer aceitar o nome, porque o nome tem um ranço. E isto é compreensível. Assim como tem pessoas que não gostam de um apelido ou não gostam de algum tipo de brincadeira, ele tem tão mal marcada para ele a palavra Deus, que Deus é um mau negócio. Eu vou virar aqui um pouco a minha cadeira, só para acompanhar aqui os slides. Quero. Obrigado. É no meio que ele passa, ou é aqui? É isso, vai para frente, aqui para beleza. Ok. Beleza. Existe um humorista muito conhecido, principalmente lá nos Estados Unidos, Groucho Marx, em que ele tinha um humor muito típico do povo inglês. Esse diálogo que aqui está, para a gente, é apenas um diálogo meio sem sentido. Mas para eles riam com isso daí. A gente ri deles, porque se eu visse alguém dizer isso daí, alguém caísse na risada, eu cairia na risada de quem estava rindo, porque qual é a graça? Mas a proposta dele é muito interessante. Vamos descobrir um tesouro naquela casa? Alguém lhe responde, mas não há nenhuma casa. Então vamos construí-la. Ora, literalmente é quase que uma incongruência, porque o tesouro não é fruto da construção da casa. E aí, por conta disso, que se torna uma piada, uma anedota. Mas quando você olha pelo lado sério, talvez a proposta seja diferente. Existe o tesouro em alguma casa, mas a casa não está ali, mas o tesouro existe. Construa a casa porque o tesouro ali está. Ou se você quiser diferente, a cada vez que você constrói uma casa e a habita, ali surge um tesouro. Mas para a nossa proposta de hoje, a nossa proposta é, existe um tesouro grande chamado magnetismo, mas parece que está lhe faltando uma casa, porque não falta o magnetismo, até por aquilo que eu já coloquei. O que tem faltado é a casa para receber o magnetismo. Só que não é uma casa física, nem é sequer uma casa-igreja. É uma casa que se confunde com o desejo que a gente tem de fazer, de realizar e de ir longe. Essa é que é a proposta que eu tiro aqui com o Groucho Marx e que ao mesmo tempo diz respeito à proposta que nós queremos. A nossa proposta é exatamente essa. Nós temos um tesouro, um grande tesouro, mas nós não temos cuidado dele. Não temos dado a casa devida, e é preciso que a gente busque essa casa. Por outro lado, a vida muitas vezes, por menos que a gente perceba, ela é formada de elos, que podem formar correntes, que podem formar veículos de união ou de amarração dos seres. Muitas coisas, por menos que a gente goste, que elas estejam intrínsecas, elas estão. E outras não estão tanto e a gente gostaria. Quando a gente pensa em casamento, pensa em aliança, seja símbolo, seja união. E nós tivemos no magnetismo com o espiritismo um sistema de verdadeira cadeia, verdadeira formação de elos, que nós podemos começar apenas no sentido histórico imediato, com dois grandes personagens, que foi Mesmer, que foi o pai do magnetismo animal, e o outro, Allan Kardec, considerado vulgarmente como o pai do espiritismo. Então aí nós tivemos dois elos, dois homens e duas doutrinas, duas ciências. E elas duas formaram esses elos, essas cadeias. Mas aqui a gente bate num primeiro impasse que o movimento espírita começou a complicar. O magnetismo de Mesmer, ele foi dito durante muito tempo
E teria sido Mesmer o criador da expressão magnetismo animal. Allan Kardec respeitou a expressão porque ele era magnetizador. E era magnetizador na escola de Mesmer. Portanto, Allan Kardec usou a expressão magnetismo animal desde o Livro dos Espíritos. Muito bem. Mas Mesmer não foi quem criou a expressão magnetismo animal. Muito antes dele, nós tivemos Paracelso, que viveu ali no século XV, entre o século XV e o século XVI. E Paracelso teve como grande aluno, como grande seguidor dele, Van Helmont, que viveu já no século seguinte. O Van Helmont, ele usou com mais propriedade a expressão magnetismo animal. Mas ele tirou essa expressão de Paracelso. E os dois, para falar e exemplificar sobre magnetismo, fazia referência a Jesus. Então, se a gente busca só nessa história, nós teríamos que o magnetismo usado como primeiras referências foram referidas a Jesus pelos primeiros que usaram as expressões, que foi Paracelso e Van Helmont. Mesmer estudou Van Helmont e ali ele incorporou a prática do magnetismo animal. Muito bem. Em que é que isso nos interessa, já que eu disse que aqui tem um problema? Em novembro do ano passado, no encontro de pensadores espíritas, portanto, só o pessoal que se considera pesquisadores. Neste encontro, o encerramento do encontro, o moço que apresentou o tema, que era um tema magnetismo versus espiritismo. Na hora que você põe um versus o outro, já dá a ideia de que é briga, né? Porque um contra o outro, o tema já era meio complexo pelo título. Mas ele adianta e diz assim: o magnetismo é uma expressão da física, portanto, uso indevido pelo espiritismo, assim como já deveria ser uso indevido de onde veio, de Mesmer. Portanto, eu dou a seguinte sugestão: vocês peguem os livros de Allan Kardec e onde tiver a palavra magnetismo, vocês risquem, considerem. Aí nós vemos uma série de ousadias. A maior de todas é você querer mudar uma obra de alguém. Você não tem esse direito. Que direito eu tenho de pegar um livro seu e dizer: essa palavra que ele usou não é própria e eu vou tirar, e onde quer que ela apareça? É uma impropriedade. E a segunda impropriedade é você dizer que esse termo não é devido à ciência do magnetismo. Por quê? Eu aqui acabei de colocar a sequência histórica com as datas. Então já vem isso desde o século XV, a expressão magnetismo animal. Muito bem. Este físico, Clerk Maxwell, James Clerk Maxwell, que viveu de 1831 a 1879, ele estudava eletromagnetismo e em 1861 ele cunhou a expressão magnetismo com o sentido que a física usa. Só para a gente não ter que recorrer a toda a história para trás, Allan Kardec começou a publicar livros em 1857. E já em 1857, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele e os espíritos usam magnetismo. Portanto, se a gente tivesse que sugerir que alguém suprimisse a palavra magnetismo, quem teria que suprimir era a física. Por direito de uso, ela é muito mais apropriada para o sentido que nós temos dentro da doutrina do magnetismo. Por que eu estou colocando isto? Porque muitas vezes é fácil a gente ficar abatido porque alguém joga um argumento desse. Quer dizer então que nós estamos falando de uma coisa
que nem é devida, porque isso é dos outros. E eu me pergunto, qual é o interesse que alguém tem em fazer isto? Era muito melhor dizer assim, olha, magnetismo é uma ciência antiga, que por algum motivo não foi aprovada, e era melhor que a gente não considerasse e reconhecesse, apesar de Allan Kardec ter sido magnetizador, ter colocado o magnetismo dentro do espiritismo e ter continuado magnetizando mesmo depois que começou a codificação espírita, porque ele não parou de ser magnetizador. Inclusive está sendo feita uma pesquisa agora onde isto está sendo resgatado. Então, se Allan Kardec era contra, era para ele de fato ter abandonado. E muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo que Allan Kardec deixou tudo de lado. Muito bem, mas vamos ver como é que as coisas são. Esse é um grande filósofo, talvez o maior filósofo que nós tivemos no século passado, Karl Popper. E Karl Popper criou uma expressão para definir o que ele chamou de materialismo promissório, porque ele era meio indignado com as posturas da ciência. A ciência, ela tem um hábito que é estranho. Alguma coisa que ela não concorda, mas que, como tem muita evidência, ela não pode dizer que não existe, ela coloca assim: pode ser que um dia isso ainda venha a ser provado. Por quem? Por eles. Então, no dia que isso vier a ser provado, a partir daí a gente aceita. Até lá, fica só no campo das hipóteses. Só que isso acontece com muito mais coisas do que a gente imagina. Eu vou pedir permissão só para falar de uma coisa aqui um pouco rápido, que muita gente não gosta muito de física, mas isso é bem interessante. Bóson de Higgs. Isso, nesse último decênio, a gente ouviu falar. Quem tem o hábito de ler revistas mais técnicas, já ouviu falar do bóson de Higgs. O bóson de Higgs, matematicamente, ele foi já evidenciado há já de algum tempo. Mas faltava uma comprovação física. Aqui tem. Essa comprovação física se deu no ano de 2012. Como? Foi preciso criar um túnel de 27 quilômetros, um túnel em linha reta, e nesse túnel fazer projeções projeções em cima de nêutrons para ver se aparecia o tal do bóson de Higgs. E isso daqui é exatamente a foto do momento do bombardeio, quando eles verificaram de fato o bóson de Higgs existe. Só que o bóson de Higgs, ele não existe a partir de 2012. Ele sempre existiu, sempre. Desde que a Terra é Terra, o bóson de Higgs existia. Assim como uma outra descoberta bem recente também da física, os chamados neutrinos. Neutrinos talvez a gente não tenha ouvido muito falar nele. O bóson de Higgs ficou mais famoso. Mas olha que coisa impressionante. Se por acaso, numa reunião espírita, alguém disser assim: nesta sala, eu estou vendo que tem 2.000 espíritos aqui. A gente vai olhar e diz: não, mas não cabe. Aí se você insistir que tem 2.000, alguém vai dizer: esse povo é todo doido. Como é que nessa sala tem 2.000 espíritos? E se chegar um outro e disser: você está enganado, não são 2, são 5.000. Aí a gente vai dizer: não, eu vou sair daqui porque esse pessoal é todo pirado. Porque quando a gente fala, o que a gente fala parece que não tem peso. Quando se descobriu os neutrinos, olha o que foi que esse povo descobriu. Vocês têm noção do que é o número 1 trilhão? 1 trilhão tem 1.000, depois vem 10.000, 100.000, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão. É grande. Agora imagine esse número acontecendo no tempo de 1 segundo. O que é que a gente pode imaginar? O que acontece com 1 trilhão de coisas num período de 1 segundo? É um absurdo. Pois bem, a física diz hoje
que cada um de nós, aonde quer que a gente esteja, a cada segundo nós somos bombardeados por 1 trilhão de neutrinos. E engraçado, ninguém nunca sentiu isso, ninguém nunca falou, ninguém nunca percebeu. Mas agora, já que a física disse que sim, que provou, a partir daí a gente aceita. A gente não aceita os 2.000 espíritos aqui, mas 1 trilhão de neutrinos batendo na gente a cada segundo, mas não é a cada segundo bateu agora e vai passar um tempo para bater de novo, não. A cada segundo de vida que a gente tem 1 trilhão de neutrinos nos chocando. Uau, que coisa chocante, né? Fazendo um pequeno trocadilho. Muito bem, a física demorou tudo isso e não tinha muito valor. Recentemente, neste ano, no mês de maio, um brasileiro, Marcelo Gleider, ele ganhou um prêmio monstruoso. Ele ganhou um prêmio Templeton, nos Estados Unidos, que corresponde ao prêmio Nobel. É tão importante como o prêmio Nobel. E o prêmio Templeton, ele homenageia pessoas que estão trabalhando com física e espiritualidade. Ele ganhou esse prêmio. E aí esse moço foi entrevistado, que ele é brasileiro, ele foi entrevistado aqui antes do prêmio. E foi perguntado a ele umas coisas básicas para que as pessoas entendessem. Ele disse, sobre o bóson de Higgs, o que você nos pode falar? Ele disse, o bóson de Higgs foi uma grande descoberta. Sim, mas em termos práticos, para as pessoas entenderem o que é o bóson de Higgs. Ele disse, vocês já ouviram falar no éter? Quando eu estava assistindo a entrevista, eu dei uma risada. Eu digo, eu não acredito. Porque para quem é da minha época, acho que aqui tem pouca gente da minha época, né, que eu sou velho, já estou quase, né? Aqui só estou vendo jovens. Então, para quem tem a minha idade e que andava pensando nessas coisas, deve ter dado uma risada também, porque não teve nada mais combatido pela física do que a teoria do éter. Mas foi uma desgraça, é tanto que quando você fala éter, ainda hoje, se a pessoa não sabe do bóson de Higgs, ela ri na sua cara. Aí olha onde é que ele foi buscar. Vocês lembram do éter? Aí ele dá uma parada. Ou então, do fluido universal. Eu digo, uau, onde é que esse homem foi parar? 2 termos que, definidos pela física como dois absurdos. Aí ele diz, o bóson de Higgs é exatamente isso. Aí no meio das perguntas faz uma terceira pergunta a ele. Quando houve o Big Bang, aí ele explica o Big Bang, que não é como a gente imagina, mas não vamos entrar no detalhe. Mas quando aconteceu o Big Bang, qual foi a maior força que existiu? Ele disse, a maior eu não sei, mas eu sei qual foi a primeira e mais importante de todas. A gravidade. Graças à gravidade foi que tudo se estabeleceu. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 27. Allan Kardec pergunta se existia apenas espírito e matéria. E os espíritos disseram, acima de tudo Deus, espírito e matéria. E começa a desenvolver isso, fala do fluido universal, e lá na frente está assim. Esse fluido universal, vírgula, ou primitivo, vírgula, ou elementar, ou seja, entendam aí, dê o nome que vocês quiserem. A gente poderia até colocar aqui, vírgula, bóson de Higgs, vírgula, preste atenção como encaixa. Sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Uau! 1857 a gente já tinha a teoria de Higgs totalmente definida. Só que aqui não vale, estava falando de fluido universal. Só que foi tão inteligente que não ficou só no fluido universal, deu a opção da gente escolher outro nome. Como é que fica a validação de uma pessoa que só porque estuda alguma coisa, ela dizer simplesmente que não acredita no magnetismo? Sim, você não acredita para depois um dia você chegar lá na frente e voltar atrás. Parece essas coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Acredito que aqui a maioria, durante muito tempo, viveu totalmente traumatizado porque não podia quase comer ovo, porque o ovo é o dono do colesterol, quem come ovo vai ter infarto e tal. Passam-se 10 anos, aí o ovo é resgatado, que a gente tem que comer ovo. Aí, peraí, afinal de contas, come ou não come? Não, aí agora vem não, ele come, mas tem que ser desidratado, ele tem, mas a gema tem que ficar por fora, tem, mas não pode ter gordura, e aí vai. Eu sou do tempo em que óleo era um mau negócio, porque óleo, o óleo criava também muitas gorduras internas, mas a margarina não, a margarina é beleza. Aí hoje é 100% o contrário. Parece que é essa ciência que a gente dá 100% de crédito e deixa o descrédito para a gente. Eu estou falando mal da ciência? Não, a ciência é de uma generosidade para com a vida enorme. Nós devemos praticamente quase tudo à ciência, ao avanço da ciência. Mas se a gente só se condiciona a ela, a gente fica praticamente órfão do resto. Tudo que for espiritual, tudo que for psíquico, tudo que for, aqui usar um termo que eles não gostam, energético, tudo isso se perde, porque eles não aprovam. Sim, eles não aprovam, mas existe ou não existe? Há o benefício ou não há o benefício? Allan Kardec, no Evangelho, tem uma mensagem que é muito conhecida, os bons espíritas. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, no caso, manifestações mediúnicas, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto, aqui está direto à inteligência. Só essa primeira parte mostra quanto a gente não tem sido bom espírita, porque muita coisa está escrito e bem escrito, e a gente simplesmente passa por cima. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Obrigado. É óbvio que essa mensagem quase todo mundo aqui já leu, e não leu só uma vez, não. É muito comum a gente ler essa mensagem, mas parece que ela é lida para os outros. Eu leio isso aqui para que os outros entendam, para que os outros se enquadrem, para que os outros observem. Nós precisamos ter olhos de ver, proposta de Jesus, e precisamos ter ouvidos de ouvir. E como ele disse aí no texto, a doutrina espírita é de uma clareza impressionante. Você simplesmente sair pervertendo o que o Espiritismo colocou com Allan Kardec, é porque ou você não quer ler, ou se você apreendeu, você simplesmente não quer tirar nenhum proveito, nem para você, nem para os outros. Quantas e quantas vezes pessoas contrárias ao magnetismo terminam buscando na hora que chega o desespero. É porque a medicina não trata? Não, a medicina é outra bênção enorme. Mas tem coisas que a medicina não consegue. E não consegue por um fato bem simples. A medicina, ela tem por estrutura filosófica o estudo da matéria, do corpo, da biologia, da fisiologia. Ela não entra na parte que diz respeito àquilo que eu estou chamando de energético ou fluídico. Não faz parte do currículo da medicina.
Então, quando qualquer coisa foi para esse campo, a medicina fica a ver navios. Ela vai por tentativas. Aí vamos considerar que isso é hormonal, que isso é falta, sobra, perda. Sim, de quê? Desse elemento. Vamos fazer experiências. Quando muitas vezes a solução está muito mais fácil, quando você estuda o comportamento fluídico energético. Eu deixo bem claro, porque às vezes as pessoas pensam que nós somos contrários à medicina. De jeito nenhum. Não tem ninguém que deva ser contra a medicina. Quantas bênçãos a medicina nos oferece a cada dia. Os avanços que a medicina faz é algo espetacular. Agora, tem coisas que simplesmente ela não alcança. E não alcançando, o ideal era que houvesse uma fusão já proposta por Mesmer, que os médicos estudassem magnetismo. Porque o que eles viam, Deleuze viu isso muito bem, no dia que os médicos entenderem como funciona essa parte energética, eles vão dar um salto enorme. Porque além da parte fisiológica, você teria uma outra fisiologia, que é uma fisiologia fluídica. Muito bem. Eu precisava escrever um novo livro. O livro Passe está fora de circulação já há muitos anos. A Federação Espírita Brasileira disse que não vai reeditá-lo, já bateu o martelo quanto a isso. Então, ela nunca disse por quê, mas ela não vai editar o livro. E os outros que eu tinha, o Manual do Passista, era de uma certa forma corrigindo algumas falhas que teve no livro Passe, porque a FEB não aceitou fazer uma nova edição corrigida. E o livro Cure-se, ele atendeu a uma atualização à época. Mas só que de lá para cá aconteceram outros avanços. Lidamos hoje com outras situações em magnetismo e que muitas delas eu tenho falado em seminários, mas eu não tinha escrito. E outras são experiências de outros bons magnetizadores e que nenhuma dessas experiências tampouco estavam escritas. Então a proposta foi escrever um livro que trouxesse tudo agora nessa nova visão e colocando principalmente esses pontos que estão de fora e que hoje, eu digo, são importantíssimos, são muito relevantes. Então nós começamos o livro no primeiro capítulo falando de novidades, em dois sentidos, das novidades que serão tratadas, mas também o sentido pejorativo dessa palavra, porque muita gente diz assim, olha, esse magnetismo, isso é uma novidade, como se fosse descartado por ser novidade, e fazendo alguma confusão, dizendo que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Depois discuto um pouco dos mitos que a gente criou, e tem vários, do tipo, não aplique passe no seu filho dentro do próprio lar. Por quê? Por que não? Mas por que não? Por que não? Ou então, é tudo desse tipo, né? Os espíritos fazem tudo. Se os espíritos fazem tudo, então por que eles não fazem? Você tem um parente com início de Alzheimer. Chama os espíritos para resolver. Eles não resolvem. Por que será que eles não resolvem? Porque eles querem que a gente fique com Alzheimer? Ou será que eles não gostariam que a gente pesquisasse isso também? Mas aí a gente começa a receber frases desse tipo. Todos os passes são iguais. Como assim? Quer dizer que se eu aplicar um passe em você é igual que se essa outra pessoa aplicar, que é igual ao da outra pessoa? E as interações energéticas, fluídicas, vão para onde? E a vontade, a intenção, a usinagem, a capacidade que um tem de doar mais, de doar menos, as habilidades técnicas, os envolvimentos emocionais, isso vai tudo para o espaço? Então eu discuto um pouco esses mitos, porque a gente viveu, pelo menos, muito tempo no meio espírita com, eu chamo de mitos para não dizer chavões, são verdadeiros chavões, em que a gente fica ali preso e depois isso se transforma numa crença, uma crença altamente limitante. Como é que você não pode aplicar um passe no seu filho, se em tese o passe é uma aplicação de amor? O meu filho eu amo, mas eu não posso aplicar o meu amor nele. Então a gente vê que são questionamentos que a gente já deveria vir fazendo há muito tempo.
E depois verdades. O que são verdades? O que nos apresentam como verdades? E o que a gente vai fazer com as verdades que nós temos? No segundo capítulo, eu abordo um pouco da história do magnetismo, algumas definições mais conhecidas e o envolvimento disso com a cura. Porque magnetismo, pelo menos no Brasil, ele está muito vinculado à cura. E parece que a gente perdeu noção de magnetismo noutra parte. Livro dos Espíritos, questão 388. Allan Kardec pergunta se os encontros fortuitos que se dá entre duas pessoas é sempre fruto do acaso ou tem alguma coisa por trás. De repente eu me encontro com uma pessoa que eu nunca vi e a gente entra numa relação de simpatia ou de antipatia. No meio espírita, a resposta vem quase que um chavão de novo. É encontro ou desencontro reencarnatório. O que é interessante é que os espíritos não entraram nessa onda. Os espíritos disseram que esses encontros, eles estão numa lei. E aí vem a chave, né? Onde o magnetismo é o piloto desta ciência, que um dia compreendereis melhor. Essa é a parte final da frase dos Espíritos. Então os Espíritos confirmam o magnetismo e ainda diz que a gente não conhecia o suficiente. E eu posso deduzir de uma forma bem direta. Se ele está perguntando as questões de relação entre eu e outra pessoa, se isso não é casual, não é casual no sentido, não foi o acaso quem provocou, mas existem outros fatores, e esses fatores são dirigidos por uma lei que a gente ainda pouco conhece, fica a pergunta, será que se a gente entendesse melhor do magnetismo, a gente não resolveria melhor alguns problemas que a gente às vezes passa a encarnação inteira sem resolver? Pessoas passam a encarnação inteira sem gostar de outra, e você pergunta, por que você não gosta dela? Eu sei lá, meu santo não bate com dela. Sim, mas seu santo não bate, o que quer dizer isso? E aí a gente não pensa, vai para a terapia. Na hora que a gente mergulhasse no livro dos Espíritos e parasse para pensar, eu falei aqui a 388, mas se vocês querem só lembrar, comece na 386 e vá até a 391. É um verdadeiro tratado de relacionamento pessoal, onde o piloto dessa ciência é o magnetismo. Mas a gente não estuda magnetismo para relação pessoal. Sim, quem é que fica com prejuízo? Nós. Quer dizer que você não se dar bem com a pessoa, você pode resolver magneticamente? Pode. Significa dizer que muitos maus relacionamentos são campos fluídicos desencontrados. Eu tenho uma energética que não combina com a sua. Não tem nada a ver de eu gostar ou não gostar de você. Mas como eu não sei decodificar isso, quando eu chego perto de você, eu me sinto mal. Eu disse, eu não gosto dessa pessoa. Aí a gente transforma algo que a gente não sabe o que é, num sentimento. E aí depois, para mexer com esse sentimento, dá trabalho. Quando a gente poderia muito bem estudar isso com mais cuidado e ver como aprimorar os nossos relacionamentos. Casais, quase todo casal, por mais que se ame, tem uns períodos que tem uns probleminhas. Se você tentar resolver isso magneticamente, você vai descobrindo, meu Deus, por que eu não já sabia disso? Por que eu não já acionei isso há mais tempo na minha vida, para o meu próprio benefício? Mas a gente perde muito tempo, a gente fica discutindo se Allan Kardec foi Chico, a gente fica discutindo coisas que não levam a gente para canto nenhum. E o que de fato move a nossa vida, a gente leva no roldão, e aí vai passando. Aqui, ainda nesse capítulo, eu abordo a questão de Jesus como técnico, e não apenas como uma expressão de amor. Porque a gente confunde muito até isso. Por todas as vezes que eu escuto alguma palestra católica, protestante ou espírita, porque hoje em dia você não precisa mais nenhum lugar desse, basta sintonizar no YouTube da vida e você já sintoniza. Quando se fala de Jesus é um amor.
é o amor, Jesus é aquela coisa. Ou então Jesus era um médium de Deus. Bom, se ele era um médium de Deus e quando ele fazia era Deus, então ele não fazia nada. Quem fazia era Deus. Será que Jesus não tinha capacidade ele de fazer as curas que ele fazia? Eu acredito que sim. Ele é o médium de Deus quando você toma isso como uma figura, poderia até aqui colocar uma figura filosófica, ou ainda como uma situação quase que metafórica. Mas você querer literalmente dizer que Jesus, ele incorporava a Deus para poder curar, isso não faz sentido. E Jesus, ele não era de muita brincadeira. Jesus jogava pesado. Jesus falava muito duro com todo mundo. Senhor, cura este surdo. Ele pega um surdo pela mão e leva para fora. Não era aquela coisa, venha meu irmãozinho queridinho do meu coraçãozinho, vamos ali para ver o que é que dá para Jesusinho falar com você. Não, era tudo, vamos, vem cá, vou fazer. E aí, sentiu alguma coisa? Não. Por que você não tem fé? Ele dava bronca. Mas Jesus era técnico. Quando, principalmente, quem quiser lembrar, vá lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e capítulo 8. No capítulo 8, ele trata do surdo mudo, que ele tira do meio da multidão e trata em separado. Como? Enfiando os dedos nos ouvidos, depois puxa a língua, rompe esse freio sublingual e passa saliva. Marcos. E no capítulo anterior, no 7, ele pega o cego de nascença e passa saliva nos olhos do cego. Aí pergunta, você está vendo? Aí o cego diz, estava com a vista embaçada. Ele manda lavar e faz nova imposição. Por que Jesus precisou tocar, cuspir? Por que ele precisou disso tudo? Ele sabia o que ele estava fazendo, ele era um técnico. E aqui eu vou aproveitar e colocar um outro item que às vezes escapa também. Magnetismo ou amor? Qual atua melhor? Mas peraí, quem foi que falou que um está brigando com o outro? Essa pergunta é capciosa. Se você tiver de ficar com o magnetismo, com o amor, o que é que você fica? Calma, eu não estou falando de duas coisas inimigas. Você tem seu pai e sua mãe. Qual dos dois você fica? Meu pai e minha mãe, eu não tenho por que querer um ou outro, a não ser que tenha problemas muito peculiares na relação. Normalmente, você resolve ficar com os dois. Você tem um projetor e tem um computador para projetar. Você quer ficar com qual dos dois? Se eu ficar só com um, não vou resolver meu problema. Só o projetor não projeta, só o computador não projeta. Se eu quero projetar, eu preciso dos dois. Então, amor ou técnica? As duas coisas. Não é amor ou técnica, é amor e técnica. É desse jeito que Jesus funcionou, é desse jeito que a gente tem que funcionar. No capítulo 3 do livro, eu abordo demoradamente as questões para se ser um bom magnetizador, tanto no sentido ético, moral, mas como também no sentido de cuidados consigo mesmo para ser um bom magnetizador. E nisso, lógico, a gente fala sobre a vontade, que é um dos elementos básicos para um magnetizador, e as questões morais. E dentro das próprias questões morais, vem muitas outras que, obviamente, são decorrentes. No capítulo 4, eu ia só falar um pouco sobre essa mensagem de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de setembro de 1865, em que ele fala sobre mediunidade curadora. Não é um artigo sobre magnetismo, mas ele fala muito sobre o magnetismo. E por que eu preferi comentá-la toda? São 15 itens, é tanto que eu fiz um capítulo. Porque muita gente está pegando textos desse assunto e colocando como se Allan Kardec fosse contrário ao magnetismo. Então aí, para quem queira ver, está o texto inteiro de Kardec e todos os comentários item por item. Porque eu acho que é outra coisa muito ruim que se faz aí contra qualquer pessoa. É você pegar um trecho e dizer que a essência é o trecho. Mas como é que eu sei se a essência é o trecho se eu não vi o trecho todo? E fizeram muito isso com Allan Kardec, principalmente o pessoal que não gosta muito do magnetismo.
tira uma, duas frases desse texto soltas para dizer que Allan Kardec não estava muito de acordo. Então, eu preferi fazer um capítulo inteiro. No capítulo 5, eu fecho as questões que envolvem principalmente as questões morais e materiais do magnetismo. E aqui, só para ilustrar, eu trouxe essa frase desse magnetizador, senhor Kahneman, que foi um magnetizador do tempo de Kardec. Ele era vivo, mas ele desencarnou antes que Allan Kardec tivesse desencarnado. E quando ele desencarnou, ele mandou uma belíssima mensagem, não uma só, ele mandou outras. Mas essa daqui foi primorosa. O magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo. Isso aqui faz diferença, porque até então o magnetismo, antes do Espiritismo, ele era desenvolvido só como ciência. Quando o Espiritismo chegou, logo no início, não aceitaram essa fusão, principalmente os grandes magnetizadores. O Barão de Poté, que foi, inclusive, professor, depois foi colega de Allan Kardec, Barão de Poté, nessa época, quando surgiu o Espiritismo, ele discordou completamente de Allan Kardec. Não tem nada a ver espírito com isso. Mas esse livro que tem até aí fora, que é um livro vermelho bem espesso, que é o livro do Barão do Poté, quando ele vai chegando no final do livro, somente ali do capítulo 8 em diante, aí ele começa a falar das influências dos espíritos, das relações mediúnicas nos fenômenos do magnetismo. Então ali ele já tinha concordado de que há sim um desenvolvimento desse magnetismo quando chegou o Espiritismo. E aí o Kahneman diz isso, que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Quando eu vejo essa humanidade futura, eu me lembro, vamos construir a casa para o tesouro, é exatamente a mesma coisa. A questão está exatamente aqui, humanidade futura. Hoje em dia a gente fala somente de saúde, com magnetismo, e não falamos necessariamente dessas duas situações. Falamos saúde no sentido de passe o mal que você está sentindo, vamos vencer esse mal, sem ver mesmo a saúde material como um todo. E a moral. O magnetismo afeta a saúde moral. Só nesse item que eu falei, do interrelacionamento, já pensou a gente conseguir resolver vários maus relacionamentos apenas com atitudes magnéticas? Isso é uma verdadeira revolução na nossa qualidade de vida. No capítulo 6, aí aqui a gente começa a entrar de fato em matérias para quem já quer ser bem mais objetivo. Primeiro, discutindo Deus, lembrando que Deus, inteligência suprema, causa primária das coisas. A primeira parte da oração é Deus é inteligência, e a gente não tem considerado isso. Se a gente pede definição de Deus a qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente diz é que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus... A gente muito raramente se lembra dele como inteligência. E talvez tenha um bom fundamento psicológico. Nós temos medo da inteligência. Só que se foi isso, vamos supor que os espíritos estejam certos. Deus é a inteligência maior, e isso chamou tanta atenção deles que foi tão grave. Será que a gente não deveria também estar atento, mais um pouquinho atento ao desenvolvimento da nossa inteligência? Não para a gente se esquecer do resto, mas a gente tem tripudiado muito da nossa inteligência. Logo depois que Deus, aí vem um estudo sobre os fluidos, e depois o perispírito, centros vitais. Quando vocês encontrarem este assunto neste livro, Magnetismo Humano, aí aqui a gente vai começar a ter surpresas, porque agora já não são mais 7 centros vitais, nem são 9, nem são 10. A gente vai descobrir que tem muitos outros e de muita importância, dependendo do que você queira resolver. Então aqui a gente vai ter pelo menos os centros principais e os reversos desses centros.
que durante muito tempo foram 100% desconsiderados. Por isso é que muitas vezes, muitas pessoas fazem tratamentos magnéticos anos e não melhoram, porque estamos trabalhando apenas a parte de fluxo e não trabalhamos a parte de refluxo. Por quê? Porque só nos foram ensinados os centros do fluxo, ou os centros do verso. Os do reverso ficaram perdidos. E aí temos hoje situações que algumas a gente vai ver amanhã nas conversas que vamos ter, a importância disso, se você quer realmente resolver determinados problemas. Porque tem problemas de saúde muito complexos, tanto para a medicina como para o magnetismo. Mas se você não tem noção do que você vai fazer, fica mais complexo, fica mais difícil. Então, quando vocês chegarem nesse assunto, centros vitais, nesse livro, vocês vão ver que tem muito mais do que tudo que nos mostraram. Além de mostrar como é que são os afunilamentos e as inter-relações entre os centros vitais e os órgãos, e entre órgãos entre si. Que isto também importa, sobretudo, porque a nossa fisiologia ocidental, em não considerar a fisiologia oriental, que é energética, a gente perde muito de relação entre órgãos. Isso também a gente vai abordar com alguns exemplos amanhã. No capítulo 7, aí entramos para as técnicas. Aqui nessas técnicas, vão ter as técnicas básicas, as 6 básicas, mas depois vamos entrar em outras técnicas que são usadas hoje com muita eficiência. Os arrastamentos, para você trabalhar dores, para você trabalhar tumores. Os espelhamentos, quando um centro pode interferir ajudando um outro, e você precisa pegar o apoio deste centro para ir tratar um órgão que muitas vezes não tem relação direta com ele. Muita gente fica pensando, são palavras novas, são invencionices. Não, são realidades que muitos magnetizadores fizeram sem se darem conta, principalmente Deleuze. Deleuze foi um dos maiores desbravadores. Só que como ele viveu o livro de Deleuze, esse da capa azul, Instruções Práticas, o livro de Deleuze já tem mais de 175 anos de publicado. Lógico, ele estava com um conhecimento de medicina lá atrás. Então, muitas coisas ele diz assim, isso aqui depende de um fluxo sanguíneo. Na realidade, não era sanguíneo, era fluídico. Então, tem muitas situações que é preciso a gente ler com atenção para contextualizar, porque não dá para engolir literalmente algumas situações. Mas não se justifica um livro escrito há 175 anos, que ensinava como tirar dores. Tira todas as dores? Não, mas tira dores, sem você ingerir nenhum medicamento. Isso até hoje é funcional, e esse livro não era traduzido. Isso é um absurdo. Se fala tanto em sonambulismo, o Deleuze, ele dá orientações até repetidas demais de como se trabalhar uma sessão de sonambulismo. E o que serve o sonambulismo? Hoje não serve quase nada, porque ninguém usa. E não usa por quê? Por acomodação ou por total desconhecimento. Porque o magnetismo deve muito mais ao sonambulismo do que o que a gente imagina. No começo não se tinha técnicas. Como é que essas técnicas surgiram? Do acaso, na maioria das vezes. O próprio doente entrava em estado sonambúlico, e em estado sonambúlico ele dizia, o que eu tenho é isso de doença, e você vai fazer desse jeito. Do mesmo jeito que eles receitavam chás, banhos, sanguessugas, eles também receitavam, façam dispersivos, façam isso, façam aquilo. E a gente está com um débito enorme, que eu digo a gente, os espíritas, porque está lá no livro dos espíritos o sonambulismo, e a gente deixa tudo isto passar. No capítulo 8, aqui a gente começa a ter umas participações muito interessantes. Nós temos um magnetizador lá em Natal, chamado João Francisco, que ele tem uma habilidade muito boa de ter um bom tato magnético, principalmente de
funções cerebrais e neurais. Então ele é quem tem colaborado muito para o desenvolvimento de algumas técnicas, porque ele não só estudou muito isso, ele tem um tato muito perfeito e ele está sempre tentando ficar atualizado com o próprio movimento da medicina, em termos de pesquisa, que caminhos eles estão indo. Alguns eles tentam fazer via magnetismo, não dá certo, mas aí de repente ele descobre um outro meio. E João, ele de uma certa forma, ele tem trabalhado algumas patologias mais complexas. João Francisco é esse cara aqui. Então, essa parte de patologias complexas no livro, muito está escrito por ele. O que está escrito por ele fica identificado. Também discutimos a questão das mediunidades com as curas e as questões do sexualismo, da sexualidade. Até que ponto interfere, como interfere, se não interfere. Porque esses assuntos aí costumam ficar de novo naquela velha situação. Eu concordo, eu não concordo. Eu gosto, eu não gosto. Então aí a gente sai desse discurso, a gente entra na análise do fenômeno. No capítulo 9, é uma outra companheira, lá do Rio Grande do Sul, Ana Vargas. E Ana Vargas, desde que ela começou em magnetismo, ela começou tratando de depressão e logo em seguida ela teve um paciente autista, mas um autismo naquele nível superior, nível pesado. E desde lá ela se especializou muito em terapias com autismo, né? Então, transtorno do espectro autista. E ela já falou muito, já participou de muitos cursos, já deu curso, mas ela não tinha nada escrito. Tinha aqui e acolá, você encontrava algum artigo, mas não tinha consolidado. E aí eu pedi e ela escreveu esse capítulo sobre autismo. Então o capítulo 9 é todo sobre o transtorno do espectro autista. No capítulo 10 tem uma outra companheira lá de Natal, Yara Guerreiro, que ela se especializou em trabalhar fibromialgia com magnetismo. Então ela escreveu este capítulo, mostrando os procedimentos, inclusive com os quadros dos centros de força, dos centros vitais que são trabalhados. E no capítulo 11, uma outra companheira lá de Natal, Maria do Rosário, ela se especializou em problemas circulatórios. No início isso surgiu em Itabuna, na Bahia, com o Ivan, mas eles tratavam apenas dos membros inferiores. A Rosário começou a pesquisar junto, sempre combinando com ele, e de tal forma que hoje já é trabalhado problemas circulatórios gerais. Sobre esses dois últimos assuntos, fibromialgia e TCM, há 2 anos lá em Natal a gente teve uma reciclagem e exatamente elas duas abordaram os temas. Essa reciclagem foi filmada e muita gente pediu. É tanto que essa reciclagem ela não tem nenhum cunho assim de técnico de apresentação, porque era uma apresentação para os próprios colegas. Mas foi tão grande a procura que a gente terminou fazendo uns DVDs e, por acaso, vieram 5 DVDs. Só são 2 DVDs, né? 5 jogos, falando sobre a fibromialgia e o TCM. E, por fim, no 12º capítulo, aí eu abordei vários outros assuntos que ainda não tinham sido tratados. Questão de pureza doutrinária, como trabalhar leucemia, principalmente com paciente já internado em hospital. Questões da dupla vista e do tato magnético, se bem que esse assunto aqui, ele está merecendo um livro que provavelmente eu lançarei no ano que vem, porque não existe nada escrito, mas será um livro que terá que vir acompanhado com DVD, porque ele depende muito de demonstração. Já está iniciado, mas eu vou ver se até o final do ano a gente consegue fazer. Existe um modelo sugestivo de se trabalhar diabetes, não só diabetes, como hipertensão também. As influências do centro laríngeo em vários processos fisiológicos, que foi aquilo que eu falei, a medicina ela não tem como ver essa relação. Mas em magnetismo a gente já encontrou algumas boas relações.
E também sugestões, tem 2 modelos que são aplicados para lúpus, porque lúpus é uma outra enfermidade muito complexa. Cada paciente de lúpus, ele tem determinadas reações, tem determinados sintomas que são mais fortes, outros menos. É uma doença também que é um verdadeiro leque. Então nós temos duas sugestões de procedimento. Este é, em termos, o livro Magnetismo Humano, que está aqui à disposição de vocês. No final, esse livro, até aí onde eu apresentei, ele tem 520 páginas. Depois tem mais 60 páginas que tem os apêndices e fotos. Essas fotos, elas estão de tal maneira que toda a parte técnica, a gente mandou consultar as fotos lá no final, para quem queira ver, tá bom? E quando eu estava concluindo o livro, eu tive vontade de escrever alguma frase que definisse bem o livro. Mas na hora que eu pensei, vou escrever uma frase, aí dá um branco na cabeça, porque você escreve um livro inteiro, mas na hora que você quer fazer uma frase, a frase não chega de jeito nenhum. Não sei se acontece com algum de vocês, mas comigo foi terrível. E eu fiquei com esse livro aberto aí uns 3 ou 4 dias querendo fechar. Até que uma hora eu estava lá olhando para o livro e disse, vou convidar as pessoas para que nós sejamos humanos. E aí eu escrevi isso. E, em vez de colocar ponto, eu coloquei uma vírgula. Quando eu digo assim, eu não tenho mediunidade, eu tenho um amigo que ele fica revoltado comigo e diz, claro que você tem, que todo mundo tem. Eu digo, não, mas eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não ando vendo espírito, eu não ando me arrepiando, eu não ando ouvindo. Agora, em algumas coisas que eu escrevo, depois de escrito, quando eu vou reler, eu descubro que tinha alguma coisa que não era meu. Que foi o que aconteceu com essa frase. Sejamos humanos. E eu fiquei pensando nisso, até que veio um complemento. Bons magnetizadores humanos. Mas não estava completa. E aí, num outro momento, veio o restante. Em busca de nos tornarmos magnetizadores divinos. Essa frase, e no começo, quando eu olhei, a primeira vez que eu escrevi, eu disse, nossa, hoje eu estou bom. Rapaz, eu demorei a escrever a frase, mas eu consegui. Aí depois eu fui cair em mim, que eu acho que não fui eu que escrevi, né? Mas essas alturas, como eu também não sei quem foi, ficou desse jeito. É isso. Agradeço profundamente vocês estarem aqui hoje, nós estarmos aqui esse final de semana. Quero oferecer para vocês rosas, mas não rosas mortas, rosas cheias de vida, como tão cheios de vida estamos todos nós aqui. Agradecer com todo o coração pela presença, pelo convite, renovar o meu pedido de desculpas por conta desses probleminhas bobos, e dizer que amanhã a gente tem um dia bem denso, né? Porque vai ser muito curto, é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, todo ano nós temos um curso lá em Natal, no mês de janeiro, e o curso lá em Natal é sábado, manhã e tarde, domingo até meio-dia, segunda de folga, terça, quarta, quinta, sexta, à noite, sábado, manhã e tarde e domingo. Esse é o curso que a gente faz. Aí você fazer isso em um dia, simplesmente não tem como, né? Mas é um convite, né? Dizer que temos muito o que ler, temos muito o que estudar, temos muito o que progredir. É verdade, quando a Ana falou, eu tenho mais de 50 anos que eu estudo magnetismo, e não pensem que isso é vantagem, não. É simplesmente cabeça dura, né? Porque eu poderia ter aprendido em menos tempo, mas aos poucos a gente chega lá. Espero que vocês aproveitem bem. É muita matéria, é muita coisa importante. A gente pode curar muito, porque a proposta de Jesus não foi mandar a gente fazer o que desse para fazer, não. Jesus nunca disse assim, vá lá e vê se dá para fazer alguma coisa. Não, ele disse, vá e cure. Vá
E limpe feridas. Limpar feridas não é passar um pano, não. Limpar feridas é curar feridas. Era a expressão que se usava na época. Ressuscite os mortos. Aí a gente, quando pega ressuscitar os mortos, a gente só quer entender isso de forma alegórica. Não ressuscite os mortos. Questão, se não me falhar a memória, questão 424 do Livro dos Espíritos. Uma pessoa que definitivamente morreria se não fosse socorrida. Sim, nós podemos fazer. O magnetismo, lá vem o magnetismo de novo na palavra dos Espíritos. Restitui o fluido vital que falta para o funcionamento dos órgãos. Quer dizer, a resposta é tão rica que ela entra nesse detalhe. Então nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas a primeira coisa que precisa é a gente acreditar nisso. E a segunda, somos cristãos, seguidores de Jesus, então vá, cure, ressuscite, limpe feridas, expulse demônios. E aí arrematou de uma forma magistral. Dê de graça o que de graça recebeu. Muitíssimo obrigado, uma boa noite. E para os que vierem amanhã, ótimo. E os que não puderem vir, que pena, vocês vão perder. Vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos muito por esses momentos de reflexão aqui com o nosso irmão Jacobelo, trazendo-nos a ampliação da percepção, do entendimento, da compreensão, das possibilidades do magnetismo e de tudo que nós podemos fazer com esse conhecimento e a sua aplicação coerente, precisa, consistente. Que as tuas bênçãos de luz se derramem sobre os nossos corações, iluminando-nos a todos, possibilitando-nos a cada momento, aproveitando todo o aprendizado que vamos realizando, saímos da teoria para a prática de uma forma consistente, de uma forma amorável, levando os teus ensinamentos, levando a técnica, levando o amor aos corações, aos corpos, à estrutura perispiritual dos nossos irmãos de humanidade que nos buscam. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor se irradie sobre os corações de cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, que todos possamos receber nesse instante essas bênçãos amoráveis e retornar aos nossos lares com harmonia, com paz, e que possamos ter no dia de amanhã muito aprendizado, ampliando nossos conhecimentos para a utilização coerente, consistente e com amor. Que assim seja.